Legal. Samara, eu pensei que ia ser pior. Eu só queria ser pior. Eu Não também foi pensava, tão, pensei que não ia ser foi alguma coisa tanto, bem mais não. difícil. Depois que Tipo eu assim, peguei no o começo jeito, dá um sabe? bug, porque você fica Depois. perdida. Como é, Bruno? Exatamente. Depois que eu peguei o jeito, o negócio foi. Pronto. Mas É porque assim, Samara. vocês conseguiram aprender a multiplicar Não, matrizes? Sara, gente, não tem, a gente aprende com o tempo. No começo é difícil, mas com o tempo a gente aprende. Mas serviu para multiplicação de matrizes, pelo menos? Vocês conseguiram entender multiplicação de matrizes? Sim. Serviu. Conseguiu entender como é que a gente faz para obter uma matriz inversa? Sim. Sim. Sim, isso aí não tem como esquecer, não. Se eu conseguir fazer vocês entenderem como é que multiplica e faz uma matriz inversa, eu estou feliz. Tá? O objetivo era esse. Tá? Então, se deu certo, tá ok. E hoje a gente vai estar trabalhando com determinantes. A gente já falou de determinantes. A gente lembra de algum determinante que eu falei para vocês? Era o da matriz de ordem 2, que você tinha que pegar a diagonal principal, multiplicar os termos e subtrair pelo produto da diagonal secundária. Exatamente. Então a gente já sabe um tipo de matriz. Espera que Desarrochada, não lembro de nada disso aí. Lembra não, vai lembrar agora, vai dar certo, tem calma. Se aveste não. Deixa eu só procurar aqui. Não é aqui não. Tá projetando aí na tela de vocês? Sim. Sim. Tá. Travou aqui no meu, não sei se eu vou conseguir projetar não. Não, voltou. Pronto, então foi Mona Lisa, não foi? Que falou que lembrava lá o determinante de segunda ordem. Então, tarefinha de casa de vocês é pesquisar as aplicações dos determinantes e a parte histórica do negócio, tá certo? Eu vou escrever bonitinho para vocês lá no aula, mas desde já adiantando aí o serviço para vocês, tá? Um dos objetivos da teoria dos elementos é solucionar com mais rapidez sistemas de equações de primeiro grau com muitas equações e incógnitas, certo? Destacaram-se no estudo dos determinantes os matemáticos Cramer, eu não sei a pronúncia adequada, e Jacob. A toda matriz quadrada associa-se um número denominado determinante da matriz, que é obtido por meio de operações entre os elementos da matriz. Eu quero que vocês prestem atenção nessa parte aqui, que a gente fala de matriz quadrada. Ou seja, a gente só vai conseguir obter determinantes e matrizes quadradas, tá certo? Então, preste atenção nisso, porque se eu passo uma matriz que não seja quadrada para vocês e pedir para vocês determinar o determinante, é só pegadinha mesmo, tá bom? Certo. Ok. Ok até aí? Então, o que seria esse determinante? Ele é um número real associado a uma matriz quadrada. Em anotação, a gente poderia escrever dessa seguinte forma: determinante A, ou eu colocaria poderia ser entre parênteses, poderia ser entre colchetes, ou aqui, como a gente gosta de falar lá no primeiro ano, entre módulo, e aí o determinante tal, certo? No caso aqui, o determinante A. Determinante de primeira ordem. O que é a matriz de ordem 1, quando só possui um elemento? A gente lembra o que é ordem? É a quantidade de linhas e colunas. Pronto, linha em coluna. Logo, se eu sei que é quadrada, se é quadrada, tem que ter o mesmo número de linhas e de colunas. Se eu digo que é de ordem 1, evidentemente só tem um elemento lá dentro, né? Então, por isso, o determinante de uma matriz de primeira ordem é o próprio elemento. Então, quando eu perguntar para vocês o determinante de uma matriz de primeira ordem, você vai saber que o elemento está lá dentro. Todo mundo entende isso aqui fácil, né?
É o que a gente já explicou para vocês algumas vezes, certo? Quando a gente estava vendo matriz inversa, a gente já viu determinante de segunda ordem. Tem algum microfone ligado, não sei de quem. De Bruna. Desligar aqui, viu, Bruna? Pronto. Determinante associado a uma matriz quadrada é um número obtido a partir dos elementos dessa matriz. Não existe determinante de matriz que não seja quadrada, como eu falei para vocês anteriormente. E o determinante associado à matriz A é um número real obtido pela diferença entre o produto dos elementos da diagonal principal e o produto dos elementos da diagonal secundária. Não entendi nada, Sunara. Você vai fazer o quê? Diagonal principal. Quem é a diagonal principal aqui? Você vai lembrar que você começa da esquerda, descendo, vai para direita. O contrário é a secundária, certo? Todo mundo lembra que é uma diagonal principal e que é a diagonal secundária na matriz? Sim. Sim. Então, você vai pegar o produto. O que é o produto? A multiplicação, não é isso? Então, na diagonal principal, esse produto ele é positivo. Na diagonal secundária, é negativo. Certo? 2 vezes 5 É. menos, porque não é a diferença? Não é isso? 4 vezes 1, ou 1 vezes 4. 2 vezes 5, 10. 1 vezes 4, 4. 10 menos 4, 6. O que é isso daqui? É o determinante dessa matriz. Certo? Nós sabemos calcular determinante de ordem? Sim. Sim, né? A gente Sim. para fazer matriz inversa, não foi? Exato. Aí a gente vem para determinante de terceira ordem. Se é de terceira ordem, eu sei que eu tenho 3 linhas e 3 colunas, concordam? Sim. Sim. Qual é a regra que nós aplicamos ao determinante de terceira ordem, tá? A regra, ela diz que nós temos uma matriz 3 por 3, não é isso? Para determinar o determinante, precisa simplesmente adicionar a essa matriz a primeira linha, a primeira coluna e a segunda coluna da matriz. E fazer a multiplicação das diagonais principais e da diagonal secundária. Certo? Assim, ó. Parece um emaranhado grande, mas não é. O que você vai fazer? Aqui não é a primeira coluna? Aqui não é a segunda coluna? Você vai repetir a primeira e a segunda coluna. Então, tudo que tem na primeira coluna e na segunda coluna você repete depois da matriz principal. Tá vendo que eu repeti os mesmos valores? Sim ou não? Sim. 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 Né? Depois, o que Sim. você vai fazer? Você vai multiplicar as diagonais principais dela. Lembrando que essa parte aqui é positiva, manter o sinal dos produtos positivos. E aqui, a gente vai trocar o sinal dos produtos negativos. Certo? Então, olha aqui, ó. Você vai multiplicar todo mundo que está aqui. Samara, aqui não tem uma matriz clara. Se eu quisesse desenhar uma matriz, a gente já aprendeu como era que transformava esse A1, A12, A13 em uma matriz, não foi? Sim. Vocês não lembram? Tá. Oi? Oi? Estão me ouvindo? Já, Samara. Já, né? Pronto. Sim, mulher. É porque eu fico sem saber se vocês estão me ouvindo, se vocês não estão me ouvindo. Então, vocês vão multiplicar aqui a diagonal principal e obter os resultados. Colocar lá na frente que tem número, fica mais fácil a gente entender. Pronto. Tá aqui um exemplo. Primeira coisa que você vai fazer, colocar a primeira linha, ou primeira coluna, segunda coluna, repetir ela. Agora você vai traçar diagonal principal e depois você vai traçar a diagonal secundária, certo? Aqui, ó, 1 vezes 7, 7. 7 vezes 2, 14. Positivo. 3 vezes 8, 3 vezes 8, 24. vezes 3, 24.
72. 6 vezes 2, não tô gripada, tá? Foi só engasguei. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 6, 72. Você vai pegar esses valores, você vai somar, certo? E aí você vai vir na diagonal secundária. Aqui eu peço para que vocês tenham atenção em determinada coisa. Para não vir traçando aqui, ó. Porque aqui você só pega dois elementos. Você tem que pegar os três elementos, tanto na diagonal principal, como na diagonal secundária. Certo? Tem muito Certo. aluno que erra porque faz isso aqui, ó. Em vez de traçar os três, pegando três elementos, traça isso daqui. Aí ele vai desenhar a matriz, aí desenha. Ei, Samara, Oi. tem que somar esse da diagonal principal, esses três? Sim. E da secundária também. Fazer a diferença deles. Certo? Certo. Tem muito aluno que erra porque ele vem aqui, ó, coloca só dois elementos. Ou então, na hora de desenhar a matriz, ele desenha errado, desenha tudo meio torto, não sabe em quem está ligando, e acaba ligando aqui esses dois elementos com esse daqui, faz assim uma misturada medonha. Então, na hora que for construir, para determinar os determinantes de terceira ordem, tem que ficar atento com relação a isso, tá bom? E agora você vem na diagonal secundária, e aí você vai fazer a multiplicação, e lembra lá que ele fala que você vai trocar o sinal dos produtos? Então, aqui, os produtos não eram negativos, ou não eram positivos, desculpe, ficou negativo. Positivo aqui, não era? Ficou negativo. Positivo, ficou negativo. Ok? Ok. Ok. Aí ele diz que para você calcular o determinante, você vai fazer o quê? Além disso, qual é a outra coisa que ele manda fazer? Vai subtrair. Exatamente, você vai fazer a diferença entre eles. E aí, ó, menos 126, menos 48, menos 12, vai dar quanto? Vai dar quanto? Não faça a mínima questão, pode me dizer aí. Usa a calculadora menos 186. Pronto, menos 186. Menos 186 mais 14, mais 72, mais 72. Menos 28. Menos 28. Então, qual é o determinante dessa matriz aqui? Menos 28. Menos 28. Pronto, você já calculou o determinante. Todo mundo consegue aplicar essa regrazinha? Ou é difícil? Sim. No caso, quando for terceira ordem, sempre vai ter três matrizes ou três diagonais principais e três secundárias. Isso, e você vai repetir a primeira coluna e a segunda coluna. Pronto, certo. Aqui eu trago só para quem ainda não lembra direitinho quem é a diagonal principal e secundária, certo? Diagonal principal, diagonal secundária. A ordem da matriz aqui é a ordem 3. Todo mundo lembra disso, né? Seus produtos da diagonal secundária devem ter seus sinais invertidos, ficando da seguinte forma o valor numérico desses determinantes. Olha aqui, gente. Eu trago aqui duas matrizes distintas. Aqui, o que a gente trabalha? Aí é a diagonal principal. Principal. Eu troco o sinal? Não. Não, ele Não, fica do jeito que ele tá. do jeito que ele está. Então, perceba que aqui pode sim acontecer de ter valores negativos, porque a galera também se confunde nisso, viu? Pode sim ter valor negativo aqui na diagonal principal, tá? Aqui, ó, a gente tem dois valores negativos. 1 vezes 1, 1 vezes menos 2, menos 2. 2 vezes 3, 6, vezes menos 1, menos 6. Igual a zero, né? Porque multiplicar por zero é zero. Então, na diagonal principal, eu tenho valores negativos. Só que aqui, ó, a gente tem 5 vezes 1, 5. 5 vezes menos 1,
menos 5. Eu vou inverter o sinal do que eu encontrei aqui, certo? Aqui não é menos 5, aqui é para ficar um 5 positivo. Ok? Ok. Então, o que era negativo ficou positivo. E aqui eu só repeti. Logo, como seria o resultado dessa minha matriz? 5 menos 2, 3. 3 menos 6, menos 3. O determinante seria menos 3. Tá certo? Sim. Sim. Uhum. Dada a matriz, calcula o determinante. Então, tá aqui, ó. Você tem essa matrizinha aqui, a gente tem que calcular o determinante dele. Antes, eu já coloquei aqui praticamente a resposta embaixo, mas tenta calcular aí. E aí, pessoal? Calma, mulher. É isso aí mesmo. Isso aí mesmo quanto? Hein, pessoal? Menos 3. Menos 3. Se vocês prestarem atenção, essa matriz aqui é a mesma que estava aqui, ó. Viu? Eu vi, por isso eu tava aqui tentando entender, porque tu tinha Eu ficado meio consegui, assim. Samara, eu Não. consegui. Conseguiu? Agora calcula essa daí. Tá aparecendo para vocês? Sim. Calculem aí, rapidinho. Dá menos 52. Menos, eu ia dizer, menos 52. Só ver se tem mais alguém que tem um resultado diferente. Mulher, eu não sei tá, conseguir se ver se alguém tem algum resultado diferente. Eu penso que eu vou estar errado. Exatamente.
Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente ia fazer, repetir a primeira e a A segunda, primeira e a segunda coluna. né? E aí, fazendo isso, oxi. Fazendo isso, a gente vai obter aqui os valorezinhos. 1 vezes 4, 4. 4 vezes 12, 48. Aqui está sendo multiplicado por zero, vai ser zero. Aqui também vai ser zero. Então, a gente sabe que na diagonal principal a gente tem quanto? 48. É isso? 48. Menos. Qual foi o resultado que a gente obteve aqui? Ó? 5 vezes 4, 20 vezes 5, 100. 100. 100. 1 vezes menos 5 vezes zero, zero. Aqui. 0. Essa aí você não precisa nem Aí pensar. você Você vê o zero zero no vai zero. ser 0 zero. também. Então, aqui, ó, você tem 48 menos 100. Vai dar quanto? Menos. 52. 52. Ok? No caso aí é menos, né? Isso. Ok. Rapaz, eu não tô acreditando que eu acertei, não, gente. Eu Vale, sou eu gênia. não coloquei. Vale, eu coloquei. Esse negócio aqui era para ter ficado, não ficou, não. Colocou só a... Colocou só Eu a já coloquei resposta, duas mal. respostas, não tem nem graça. Oh, meu Deus. Vacilo. Vocês entenderam isso aqui, pessoal? Sim. Eu Sim, adorei. entendi. Eu consegui É entender. difícil? Pra mim foi melhor que Não. aquela cor de criptografia, sei lá Não, o que. Foi muito melhor. Não é difícil. exatamente. Então, a nossa aula de hoje é essa. É que vocês entendam como calcular determinante de terceira ordem. Tá Mulher, certo? faça mais, por favor. Eu tô com vontade de fazer É agora. só isso? É só para a Gostei, gente aprender, Samara. certo? O que que a gente vai fazer? Eu vou passar um exercício para vocês. Aí vocês vão me entregar até quinta-feira, às 17 horas, tá certo? Para que a gente possa cumprir lá aquele acordozinho que a gente fez, que era justamente de na sexta-feira ser o dia que eu coloco lá as minhas coisas na planilha, tá? Para isso, vocês têm que me entregar na quinta-feira, até às 17 horas. Tá ok? Ok, maravilhoso, Sim. perfeito. Sim. Ok, senhorita. Vamos para mais uma pergunta que eu tenho para vocês, agora nesse momento, com relação à frequência, pessoal. Esse horário foi escolhido para vocês para que tivesse um maior número de pessoas participando, já que tem gente que trabalha aqui, que eu já conversou comigo, até inclusive algumas pessoas já conversaram comigo dessa turma. Olha, Simara, se for no outro horário, não tem como eu trabalhar, não tem como eu participar porque eu vou estar trabalhando. E eu entendo, certo? Só que a câmera tá ligada, eu nem sei se a câmera tá ligada. Só que eu percebo que tem um baixo adesão, só temos 22 alunos agora na sala, certo? E aí, eu quero entender o que está acontecendo. Para vocês, o melhor horário realmente é esse, Eu acho que a internet, tá muita gente saindo, deve estar caindo alguma coisa. mas mesmo assim, o horário que teve mais gente tinha 25, certo? Então, porque se for realmente o melhor horário, a gente continua nesse horário. Se não for, a gente troca, a gente coloca para tarde, coloca para amanhã, como vocês preferirem. Só que eu preciso que a turma esteja interagindo e participando, entende? Porque, olha, são duas turmas, certo? São duas turmas, e só temos 22 alunos. O segundo ano A e o segundo ano C são turmas grandes, e a gente só tem 22 alunos. Não corresponde nem a uma turma aqui. E eu quero entender com vocês se realmente é isso que vocês querem. É nesse horário que dá certo, de fato, para o segundo ano, porque se não der, a gente faz de manhã, a gente faz de tarde, tá certo? Eu quero ouvir vocês. Eu acho que esse aqui é o melhor horário mesmo, Samara. Eu não sei por que que tá acontecendo. É a questão da Vamos frequência, botar para mas fazer. Vamos botar para fazer de madrugada, que a internet é boa. Aí todo mundo participa. É Não, mesmo. Deus não, me madrugada livre, a com menina, Renata não. vai dormir cedo. Bonita essa conversa de Sara, viu? Eu acordo cedo, minha Não, filha. Deus me livre. Deus me defenda, 3 horas da manhã tá dando aula, viu? Menino, 3 da manhã eu tô dormindo um sono bom. Menino, sai daí.
A madrugada que eu falo é 4 da 3 manhã, horas da manhã eu que é só a hora que acordo os carros da se feira tiver tá passando. um grupo de K-pop muito, muito raro, entendeu? Se for o BTS e acabou. Então, a gente continua nesse horário, mas lembrando que eu vou fazer uma pesquisa aí com os outros professores, com a coordenação de qual horário que está dando mais frequência do segundo ano. E se eu perceber que o outro horário está funcionando melhor, a gente vai migrar nossa aula para esse outro horário. Tá certo. Tem outro horário que De funciona manhã melhor, não, viu? sim. Qual é, Beatriz? À tarde. Ah, Tem aula de vários professores que faz de tarde e dá 40 alunos, por aí. Mas é de tarde umas 3 horas. Eles começam às 3 horas. Faz de 3 até às 4, 4 e pouco, por aí. pronto. Se for um horário bom para vocês, eu não tenho problema com isso, entendeu? Não, é Por mim, não. Mas tanto faz, de aquele noite, negócio, né? Esse horário. Depende do professor. Porque teve uma aula aqui que foi os 4 segundos ano, tinha no máximo, 30 pessoas. Foi mesmo. É isso, Foi. algumas Era aulas os né, que 4 são de segundos ano. tarde, são com os 4 segundos anos, né? A gente tem que pensar assim, são 4 turmas, né? Aí essa aqui é 2, aí tá dando tudo isso, então tem que pensar assim, sabe? Certo. Exatamente. Então tá bom. Vou fazer uma pesquisinha aí. Vocês estão me garantindo que esse é o melhor horário, então nos vemos nesse mesmo canal na outra semana. Nós estamos te garantindo, Samara. E antes de terminar a nossa aula, eu vou deixar aqui. Eu não sei se vocês vão conseguir escutar, mas se vocês não conseguirem escutar, eu vou mandar para vocês lá no Google Sala de Aula. É um videozinho bem rápido, só é 3 minutos, que é uma reflexão para que a gente faça, que aí quando eu digo a gente, eu também, tá certo? Para que nós façamos juntos sobre dar o nosso melhor, fazer o nosso melhor, tá certo? Tá aparecendo para vocês? Eu não tô vendo nada. Não. Daniel já tá Ainda atrás. não. Relaxa. Meu filho, tenha calma que quando nós começarmos probabilidade, eu juro que eu passo outro filme. Eu juro não, porque jurar é uma palavra muito forte. Probabilidades. Ah, Probabilidade Jesus. é bom, gente, é lindo. Vai ser em que tempo? Em que tempo? Estão escutando? Eu acho que eu paguei esse vídeo. Mais ou menos. Não, não tô escutando, não. Não está escutando? Samara, eu acho que é melhor mandar mesmo lá no Google Sala de Aula. Tá no WhatsApp. travando. Tá travando? Deixa eu ver aqui se eu colocar no celular. Vocês escutam melhor, será? Só para sair o áudio? Não, Não sei, você se sei. lembra? Talvez trava, mas Deixa eu ver aqui. Bote aí pra gente ver. Se eu conseguir achar aqui no celular. Faço eu aqui uma pergunta pra você Tá pensar escutando? durante a semana. É pra você responder. Sim. Pra você pensar. Chame. Atividade dentro da empresa, você está fazendo o melhor ou o possível? Não responda. Pensa. Não estou falando o melhor do mundo. Estou falando o teu melhor. Não é o melhor do mundo. É o teu melhor. Está fazendo o melhor ou o possível? Qual é o grande risco quando a gente se conforma com o possível, em vez de eu fazer o meu melhor? Mas, Cortella, tá difícil, não oferece as condições. Cautela, circula muito na internet uma fala minha que eu digo, você tem que fazer o teu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Na família, no afeto, na empresa, no negócio, eu tenho que fazer o meu melhor nas condições que eu tenho, enquanto eu não tenho condições melhores para fazer melhor ainda. Por isso, nessa semana da carreira, está fazendo o melhor ou o possível? Cautela, se você tiver só, e eu também, me acomodando dentro do possível, eu faço o que eu posso. Resvala-se com velocidade para a mediocridade. E nessa hora, de novo, o especial Barão de Itararé. A única coisa que você leva da vida é a vida que você leva. E uma coisa que eu quero desta vida levar é a capacidade minha e tua, sem dúvida, de não me acomodar em relação àquilo que me acalma, que até me sossega, que é ficar no possível, mas que pode me tornar, e é você também, medíocre naquilo que preciso fazer. Eu insisto, eu não estou dizendo que você é medíocre.
Estou dizendo que você e eu podemos ficar medíocres. Quando? Quando a gente deixa de procurar o melhor na condição que a gente tem e fica se habituando com o possível. E quando a gente se habitua com o possível, a única coisa que a gente faz é sair por aí resmungando: o que eu posso fazer? Isso não dá certo, a vida é assim. O impossível não é um fato, ele é apenas uma opinião. E como também diziam os latinos, a sorte segue a coragem. Por isso, qual é a tua obra? Qual é o teu legado? É aquele em que você e eu somos capazes de levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, ou aquele que diz: a vida é assim, deixa a vida me levar, vida leva eu. Por isso, agora, eu queria agradecer, acima de qualquer coisa, a capacidade que tiveram e têm de prestar atenção em alguém que não trabalha. Obrigado. Vocês conseguiram escutar, pessoal? Sim, sim. Sim. Então, assim, é uma mensagem bem simples, mas eu acredito que seja de valia, né? Será que o que a gente está fazendo realmente é o nosso melhor? Dentro das condições que a gente tem, talvez a gente não esteja vivendo aí o melhor tempo, talvez a gente não esteja vivendo a melhor fase, talvez não sejam as melhores aulas, os melhores professores, mas dentro das condições que a gente tem, a gente está dando o nosso melhor? Tem uma frase, eu não sei onde eu vi, mas eu gosto muito de usá-la, e gosto sempre de lembrar, que é a pessoa que tinha falado essa frase, ela dizia o seguinte: dentro da sua trajetória, dentro do seu caminho, quando você passou, você deu o seu melhor? Ou você apenas passou e fez alguma coisa? Você apenas passou e fez ali porque era apenas sua obrigação? Porque quando nós damos o nosso melhor, é diferente de só cumprir tabela. Naquele caminho, você pode voltar lá, depois que você passou por aquele caminho, você pode voltar naquele caminho e ter certeza que aquela porta está aberta porque você deu o seu melhor, ou não? Porque na vida, às vezes a gente faz isso. Às vezes a gente é relapso, às vezes a gente só passa, e passar, e não deixa o nosso melhor naquele caminho. E quando a vida nos traz de volta para aquele caminho, passar naquela estrada, a gente tem condição de parar naquela estrada, e quem nos viu naquela estrada ter dito: olha, fulano é responsável porque ele deu o melhor dele. Ou não. A gente possa refletir, quando eu digo a gente, é nós. Eu também estou no processo. Nós possamos a cada dia estar tentando ser melhor. Não melhor do que ninguém, mas melhor do que nós mesmos. Que amanhã eu possa ser melhor do que eu fui hoje. Que você possa ser melhor do que foi hoje. Certo? Então, é apenas uma pequena reflexão para nós. Se alguém quiser falar alguma coisa. Samarinha filósofa. Né? Então é isso, Estel. Eu garanto que Samara, naquele estágio de interpretação, minha filha, viria. Meu Deus do céu, ela fica assim: será que o céu é colorida? É melhor não me dar esses textos. Ei, gente. Tem alguma dúvida? Mas eu acho assim, Samara, que Pode falar, faz o Bruno. nosso melhor, a gente se sente melhor. A gente fica mais confiante, né? Porque, assim, muitas vezes, na apresentação de escolas, a gente sente que a gente faz o nosso melhor e depois fica mais relaxado, sabe? E eu acho que outra coisa importante é a gente deixar de se comparar com os outros, porque acha que uma Exato. pessoa está à frente, sendo que cada um tem o seu limite. Exatamente. A comparação, ela deve ser feita apenas conosco. A gente tem que se comparar a nós mesmos. E tem que entender que também no processo a gente aprende. Não adianta a gente se cobrar, por exemplo, porque mês passado eu não sabia determinada coisa. Porque nessa semana eu já sei algo novo, que eu não tinha conhecimento na semana passada. Então, nós evoluímos dentro do processo e isso é natural. E é bom que aconteça a evolução dentro do processo. Então, o seu ontem, ele não é o mesmo de hoje. Então, que a gente possa se comparar também, tendo a consciência de que em algum momento a gente não deu o nosso melhor lá atrás, porque a gente não sabia como dar, certo? Que a gente possa ser também maleável conosco. Comparação mal que me rodeia. É sim. Bom, é isso, se não temos mais dúvidas, se ninguém mais quer falar a respeito,
Lembrando, mais uma vez, nosso trato, quinta-feira, até às 17 horas, vou estar recebendo as atividades de vocês e colocando lá no nosso, como é que diz, gente? Lá na planilhazinha de acompanhamento. E próxima aula continua sendo nesse horário, tá certo? Tá bom, Tá certo. tá certo. Ok, Samarinha. Tchau, Sarinha. Tchau, pessoas. Tchau, Samara. Tchau. Tchau, boa noite.